as três revelações. Revelações pessoais, ou para pequenos grupos de uma comunidade civil ou religiosa, a gente tem todos os dias, pois Deus, através de Jesus, sempre está olhando por nós e permite que nossos guias e familiares que estão no plano espiritual nos orientem através dos sonhos ou mais diretamente através da mediunidade ou ainda por outros meios. Mas as três revelações acima mencionadas trata-se das maiores revelações trazidas para a humanidade do nosso planeta com o objetivo de apressar a nossa evolução, nos dando conhecimentos. São elas justiça, amor e verdade. A primeira grande revelação se deu através do profeta Moisés, trazendo para a humanidade um código de leis morais e religiosas que hoje são conhecidas como os 10 mandamentos da lei de Deus, mas que, em verdade, não são somente 10, são 15 recomendações nos textos originais. Esses mandamentos contêm o germe de toda a moral cristã. Não importa se Moisés recebeu essas tábuas da lei no Monte Sinai por volta de 1280 a.C., através de sua mediunidade, ou se foi através de um carro de fogo descido do céu, quer dizer, de um disco voador, o que é mais provável. O importante é o fato, não o meio pelo qual se deu o fato. Vamos repetir, o importante é o fato. Coube a Moisés trazer-nos a crença de um Deus único, um importante avanço para uma comunidade que era politeísta. Moisés, como um grande legislador, ainda estabeleceu as leis civis, criando tribunais de primeira e segunda instâncias para julgar os graves erros da população. Eram leis duras, como olho por olho e dente por dente, ou seja, faça para o outro aquilo que ele fizer para você. As leis também tinham que ser adequadas à realidade daquele tempo e daquele povo, devido à dureza de seus corações. É importante dizer, com a descida dessa primeira revelação, permitida por Jesus, que é o governador da terra, a humanidade passou a ter uma orientação de como agir, e aí o caminho evolutivo passou a ser mais rápido. Após 1300 anos, quando a humanidade já estava preparada para receber o desenvolvimento do senso moral, então veio a maior das revelações, trazida pessoalmente por nosso Mestre Jesus, que é a Boa Nova com seus ensinamentos. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio nos trazer a mais poderosa lei da humanidade, que é a lei do amor. O amor capaz de elevar o nosso mundo de planeta de expiação e provas para planeta em regeneração. O amor que é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Ele veio para nos mostrar as vantagens do perdão, não somente 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, o perdão infinito. Foi ele, nosso Mestre Jesus, que veio nos encorajar pela luta da evolução quando nos ordenou: sedes perfeitos, assim como nosso Pai o é. E tudo o que eu faço, podeis fazer e muito mais. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. Moisés
abriu o caminho. Jesus continuou a obra e a terceira revelação deve concluir essa obra gigantesca e maravilhosa. Então vejamos a terceira revelação trazida pelo Espírito da Verdade e toda a sua equipe de espíritos iluminados, junto com o bom senso encarnado Allan Kardec, o codificador ou organizador da doutrina espírita. Kardec, que foi o apóstolo João Evangelista e que seria depois Chico Xavier para continuar a sua obra. A doutrina espírita é puramente espiritual, é de alma para alma e sem encantamentos, sem dogmas, sem rituais, sem milagres. É de coração para coração, um coração falando para o outro. Lembremos de Jesus em João 16, 13 a 15. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. A terceira revelação foi necessária, pois Jesus não pôde contar tudo devido ao atraso intelectual e também da ciência daquela época. Jesus teve que esperar quase 2000 anos para trazer o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa que nos mostra a comunicabilidade dos espíritos e suas influências em nossas vidas, mas mostra a lei de causa e efeito, ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nos mostra que o amor pode amenizar e até mesmo anular as dívidas do passado. Nos mostra a pluralidade dos mundos habitados, nos preparando para o encontro com nossos irmãos de outros planetas. E nos mostra que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de tudo e de todos. Hoje, nós já temos maturidade suficiente para saber com detalhes que nossos benfeitores estão nos aguardando para a volta aos mundos luminosos ou ditosos, onde se pode viver mais a presença do Criador. Das mãos divinas saímos no início de nossa criação e para o seio divino voltaremos com a nossa evolução. Mas esse esforço evolutivo é individual, passo a passo, pois a evolução não dá saltos, uma vez que milagres não existem, e isso é bom para que possamos valorizar a grande conquista. Hoje, as pessoas estão saturadas de formas, de invólucros, de embalagens. Estão saturadas da persona e busca a essência. Essa essência que o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, pode nos dar, pois o povo está sedento de conteúdo espiritual verdadeiro, e isso a gente sente quando conversa com as pessoas. Segundo Emmanuel, precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Espiritualidade é experiência e comprometimento, que é muito diferente de envolvimento. Em diversos momentos, nós podemos nos envolver, mas espiritualidade interior é comprometimento. Alguns passam pelo espiritismo como se passa por um parque, mas é diferente de quando a doutrina passeia por dentro de nós e vai iluminando cada centro de nossa vida.
É um processo de formação espiritual e desenvolvimento de nossa sensibilidade para equalizar os valores do coração e da razão para termos uma fé raciocinada inabalável, imbatível. Estamos no momento de iluminar o mundo com nossa conduta, pois quem faz anda na frente de quem sabe. Embora o saber é importantíssimo, como nos disse Jesus, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, o Espiritismo pode ser simbolizado com um triângulo de forças espirituais, onde a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. A ciência nos explica como fazer, a filosofia nos explica por que fazer e a religião nos explica para que fazer. Finalmente, estamos vivendo a 1/10 hora da afirmativa bíblica. Portanto, somos os trabalhadores da última hora e nossos esforços serão bem recompensados pela justiça divina. Louvado seja o Senhor! Meus amigos, minhas amigas, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês acharam interessante ou gostaram do texto, do tema As Três Revelações. Então, eu peço seu like ou gostei, se inscrevam no canal, compartilhem seus grupos com os amigos, para que possamos levar essas verdades para mais pessoas. Fiquem todos com Deus, mas sempre com Jesus na mente e no coração.